Olá, eu sou Joyce Maffezoli. A sustentabilidade e o agro andam de mãos dadas sempre. Em mais uma ação inovadora e criativa da Embrapa, o nitrogênio, um rico elemento do ar que pode ser manipulado de diversas formas e que revela uma vasta variedade aí de aplicações no setor. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Samuel Rezende Paiva é coordenador do Programa de Recursos Genéticos da Embrapa. É um prazer recebê-lo, Samuel. Muito obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com a audiência qualificada da Oeste. A Embrapa inicia a própria fábrica de nitrogênio líquido a partir do ar atmosférico e amplia a capacidade de conservação genética. Samuel, o que motivou a Embrapa a iniciar as operações desse nitrogênio líquido? Bem, eu acho que o primeiro ponto seria a versatilidade, né, dessa tecnologia, que ela já é dominada há algumas décadas, né, em vários setores, como saúde, indústria e também no agro. E outro ponto interessante de utilização de nitrogênio líquido é a segurança, né? O nitrogênio líquido ele é um gás inerte e ele é não inflamável e não tóxico, então é extremamente desejável e é mais fácil o treinamento das equipes para essa utilização. Como que funciona o processo a partir do ar atmosférico? Pois bem, então vamos lá. O ar atmosférico, né, para a gente lembrar, ele é composto basicamente por nitrogênio, né? Grande parte do ar atmosférico, uns 78% é nitrogênio, depois vem o oxigênio, que a gente respira, né, em torno de 21%, depois tem o argônio, e depois várias quantidades pequenininhas de outros gases, né, como gás carbônico e o próprio vapor d'água e gases nobres, né. Então, esse processo de tirar o nitrogênio do ar, né, e transformar ele de gasoso para líquido, né, ele é feito por um processo que a gente chama de liquefação, que nada mais é que um resfriamento e compressão desse gás. Então, quando você junta essas duas características de retirar o nitrogênio do gás, do ar, fazer esse resfriamento e compactar ele se transforma em líquido, né? E é isso que a fábrica que a gente adquiriu faz em poucas palavras. A gente fica imaginando como funciona esse processo, né? Vocês devem ter dutos, canos que captam esse nitrogênio, fazem essa separação e depois essa conversão do gasoso para o líquido. Exato, são vários módulos dentro dessa fábrica, essa pequena fábrica, que faz exatamente como você falou. Um módulo para captar esse nitrogênio, estocar ele, outro para resfriar ele, outro comprimir e outro para transferir. Uma vez que ele converte de gasoso para líquido, ele vai para um grande tanque de 500 litros, onde ele fica armazenado ali já na forma líquida. E qual que é a capacidade? Você falou 500 litros, essa é a capacidade da fábrica? A capacidade dessa fábrica, né? Ela tem armazenamento de 500 litros, ela tem uma produção de 12 litros por hora. Então, não é a maior capacidade, existem fábricas maiores, né? Mas dentro da nossa demanda atual e dos próximos anos, é uma produção razoável. E esse nitrogênio líquido ele é essencial para a conservação genética? E é esse o destino dessa fábrica? Exato. Então, e qual é a grande característica de por que usar o nitrogênio líquido, né? Porque o nitrogênio líquido, ele fica a baixas temperaturas, né? Então, ele chega a menos 196 graus Celsius. E aí essa baixa temperatura, você permite que a gente preserve o material biológico, né, por mais tempo. Então, isso já é usado, por exemplo, na medicina humana, né, para os eventos de reprodução. Então, a gente faz a mesma coisa, a gente coloca esse material biológico, que a gente chama de germoplasma, em que a gente pode recuperar uma planta, um animal ou um micro-organismo, e a gente submete ele a essas baixas temperaturas para ele sobreviver, né? Esse material biológico ficar há décadas, né, sendo conservado. Então, essa é a razão especial que a gente tem, porque faz parte do programa de conservação de recursos genéticos que a Embrapa tem há mais de 30 anos, né? Em que, assim como a gente conserva, né, a biodiversidade, a natureza, né, as nossas espécies nativas, a gente também conserva a nossa comida. Então, esse é um ponto que poucos brasileiros se tocam, né, que isso existe, mas tem. Nós temos um programa nacional para certificar
que a comida que a gente tem no nosso café da manhã, no nosso almoço e nosso jantar esteja conservada para as futuras gerações. Ô Samuel, e essa fábrica, a capacidade dela atende à necessidade da Embrapa? Ela está em fase experimental ainda? A ideia é testar para depois ampliar? Bem, esse equipamento que a gente adquiriu, ele satisfaz a necessidade desse programa de conservação da Embrapa, de recursos genéticos que a gente tem hoje, que só para te dar alguns números, nós estamos em torno de mais de 120 mil, mais de 200 mil acessos, né, de plantas no Brasil inteiro, nas unidades da Embrapa, e dentro do Senargem, onde a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde está a fábrica, nós temos 120 mil acessos, né, e hoje a gente tem o quinto maior banco de germoplasma vegetal do mundo. Então, ele se adequa, sim, à demanda que a gente tem agora e também se adequa ao crescimento da coleção, né, que a gente vai promover a partir de agora e dá mais segurança para a gente fazer esse crescimento. Antes a gente tinha alguns receios de tentar fazer esse crescimento escalonado, mas agora a gente tem essa possibilidade de escalar melhor esse crescimento. Essa seria a principal vantagem, poder aumentar esse escalonamento? Isso, porque uma vez a gente reduz um pouco a dependência dos serviços terceirizados, porque hoje em dia, até a chegada da fábrica, a gente realizava a compra, né, desse nitrogênio líquido e era entregue. Só que pode ter falhas, né, na entrega, ou, como vocês sabem, um serviço público, você tem uma série de normas e burocracias obrigatórias para fazer a compra de reagentes, e podem ter atrasos, né? E esses atrasos colocavam um risco grande dentro do nosso programa de conservação, que não pode ter atraso. O nitrogênio líquido tem de ser renovado nos criotanques, né? Caso contrário, o material biológico corre o risco de se perder. Então, com a chegada dele, nós temos agora uma replicação, né? Então, agora a gente vai ficando cada vez mais independente, né? De serviços terceirizados. É claro que precisa ter a manutenção da fábrica e tudo isso, mas isso está programado, né, dentro do nosso cronograma de ampliação, e de forma que nós vemos que agora a gente consegue, para o programa da Embrapa, ele está adequado, sim, para um crescimento bem estável nos próximos anos. E o nitrogênio ele tem um papel importante no agro, no solo, nas plantas, né, Samuel? Exato, é um gás importantíssimo, né, para o crescimento das plantas e até hoje o desenvolvimento de bioinsumos, né, hoje nós temos as bactérias que fixam o nitrogênio, né, melhoram essa fixação de nitrogênio pelas plantas e isso é um fator essencial, que tem sido um dos grandes diferenciais do agro brasileiro frente ao mundo, né, esse uso de bioinsumos, de material biológico vivo, né, para potencializar, né, a fertilidade das plantas e aumentar a absorção delas. E isso economiza e gera mais produtividade para o agro brasileiro. Isso é nítido a importância. O estado inicial do nitrogênio é gasoso pela atmosfera, mas aí ele se transforma em líquido e também em pó. Quais são outras formas? Isso, basicamente ele é gás e o líquido, né? Então, ele está na nossa atmosfera e só que uma outra característica do nitrogênio, uma vez que ele está líquido, né? Ele absorve calor muito rápido, né? Então, quando ele absorve isso, ele evapora com facilidade. Então, se você já viu nitrogênio líquido, se você jogar ele no chão, antes dele bater no chão, ele já está evaporando. Então, é um processo muito rápido. Ele não é estável, né, no ar atmosférico, na forma líquida, né? Então, ele precisa estar em criotanques, em containers específicos, né, para manter essa temperatura baixa dele e manter ele no estado líquido. Você falou dos bioinsumos, a gente sabe que o nitrogênio está praticamente na composição de quase todos os defensivos, né? Justamente por essa importância que ele tem para o solo, para as plantas, para o agro. É o que prova, né? O agro, ele tira da própria natureza, ele usa a natureza a favor para poder plantar mais, produzir mais, colher mais, e a fábrica com certeza se alinha aí todas as estratégias de sustentabilidade da Embrapa. Sim, óbvio, é uma questão muito importante essa, e a sustentabilidade faz parte, né, do agro nacional, né?
apesar de poucos considerarem isso, especialmente os países fora da nossa região, mas é claro a sustentabilidade do agro brasileiro e da importância, né, das próprias respostas para a gente as principais dores, né, do agronegócio nacional e internacional podem ser resolvidos estudando a biologia básica das espécies para a gente achar essas respostas, como você bem falou. Então, essa parte da sustentabilidade é fundamental. No caso do banco de micro-organismos que a gente mantém hoje a Embrapa tem mais de 60 mil linhagens de micro-organismos, né, voltadas para alimentação e agricultura, e dentro do banco genético a gente está fazendo lá a coleção de segurança desses micro-organismos que estão espalhados em mais de 10 unidades da Embrapa, e a gente tem em torno de 15% dessa coleção já como cópia de segurança no banco genético e parte dela já no nitrogênio líquido. Democracia é poder escolher. Mas escolher sem ter acesso a informações claras e honestas é escolher de verdade? Para que o Brasil seja um país mais livre a partir de 2026, precisamos levar a verdade dos fatos a um número ainda maior de brasileiros. É por isso que vem aí a Oeste TV, mais uma plataforma para ajudar a espalhar informação de qualidade a cada vez mais gente. Mas para que isso se torne realidade, precisamos chegar a 120 mil assinantes. Contamos com você. Faça parte dessa história. Seja um assinante da Revista Oeste. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Se o nitrogênio ele é um elemento, né, emitido pelo ar, pela natureza, quais são os principais problemas que poderiam ocasionar ou interromper a produção ou diminuir a produção do nitrogênio? Aí seria o quê? Poluição, queimadas? O que pode atrapalhar a produção do nitrogênio? Dado essa quantidade que a gente tem no ar atmosférico, Joyce, eu não creio que seja um grande empecilho. Eu acho que, pelo contrário, é uma solução excelente de longo prazo. Né? Pelo fato de nitrogênio estar abundante na nossa atmosfera, ele vai ser um recurso praticamente ilimitado que a gente pode usar para fazer, no caso do agronegócio, ter essas coleções de germoplasma para manter a longo prazo. Então, eu creio que é uma coisa boa, que a gente vai ter por 100 anos, 150 anos, sem problema. Ele pode sofrer alguma interferência do clima, por exemplo? Sim, mas eu creio que se você pega a variação de nitrogênio nos milhares de anos, você tem uma variação, mas ela não tem sido tão significativa assim. Então, teria de passar milhares e milhares de anos para você ter uma variação que pudesse ter um impacto. Então, eu acho que dentro da nosso limite temporal agora, não teria problema. Essa informação é importante a gente passar aqui para o nosso público, né, Samuel, porque é mais algo assim sendo desmistificado, que é um elemento tão utilizado no agro, ele está na natureza, está abundante, não tem perigo de ser escasso, não tão cedo, milhares e milhares de anos, muitas outras gerações virão e ainda olha lá. Quando as pessoas falam que o agro é tóxico, que o agro polui, que o agro influencia no clima, tudo isso é importante a gente mostrar aqui que não, pelo contrário, né? Se tem alguém que preserva a natureza, preserva o meio ambiente, protege e é até benéfico para o clima, é
o agro. E essa autossuficiência na produção de nitrogênio, com certeza ela pode beneficiar outras instituições ou regiões, mas deve ser um processo, não deve ser um processo tão simples, né? Porque você disse aqui que a Embrapa Recursos Genéticos tem 30 anos e só agora vocês conseguiram implantar essa fábrica para essa produção de nitrogênio. É algo caro? É um processo mais complicado? Ou por ser a Embrapa uma empresa pública, passa por muitos outros processos, o que acabou atrasando aí um pouco? Eu acho que é mais essa última parte, né? São várias frentes que a Embrapa age, como vocês sabem, né? Na pesquisa e inovação nacional, e a conservação de recursos genéticos é uma delas, né? Frente às várias outras, com desenvolvimento de produtos em bioinsumos, o melhoramento genético animal, vegetal, a parte de sanidade animal, sanidade vegetal, então são muitas áreas, né? Então eu creio que foi mais uma questão de timing, né, que a gente não tinha conseguido viabilizar, e também uma questão de, infelizmente, nós não temos como instituição pública recursos para investimento, né? Grande parte dos nossos recursos já há muitos anos são somente para custeio. Então, a infraestrutura, né, nossa de pesquisa, infelizmente, ela é mais antiga. E a gente consegue atualizar ela com captações externas, né? E foi exatamente isso que a gente conseguiu. Foi um projeto para a FINEP, né? E dentro desse projeto a gente conseguiu viabilizar essa fábrica, que era o principal empecilho para a gente expandir o banco genético. Então, com isso, a gente consegue agora já pensar na autossuficiência, né? E eu creio que pelo menos ela vai ser local, né? Eu acho que ela consegue aqui impactar pelo menos a nossa unidade, a gente talvez ficar autossuficiente para toda a unidade e talvez fornecer para alguma outra unidade da Embrapa próxima, né? Mas não é possível fazer essa escalada para muitos, mas o custo para a gente vai ser bem mais baixo da produção desse nitrogênio líquido, né? Frente a outras unidades da Embrapa e outras regiões do Brasil. Então, a gente entende que nós podemos fazer uma concentração, né, de material. As unidades da Embrapa tendem a mandar mais material para a gente fazer essa conservação aqui na infraestrutura que a gente tem hoje. A Embrapa é gigante, né? Não para, né? Sempre criando formas de poder aumentar, se transformar. Criotanques são os tanques ali onde são armazenados esses elementos? Isso mesmo. Eles são tanques que eles variam de tamanho, eles podem ser de 5 litros, 2 litros, até o grande que a gente tem de 600 litros, né? Então eles variam, e a ideia é que eles são hoje, os grandes eles estão semi-automatizados, né, para a gente evitar o máximo de manuseio com eles, e a tendência é, no futuro, a gente conseguir colocar a automação completa, né, do sistema, em que, uma vez que você tem sensores e uma vez que o nível de nitrogênio líquido reduz, né, no tanque, automaticamente liga a máquina e preenche o tanque com mais nitrogênio líquido. E tem outros materiais que são conservados ali nesses tanques ou só o nitrogênio? Sim. Então, dentro do nitrogênio líquido, como eu falei, a grande vantagem dele é manter essas temperaturas muito baixas, a menos 196 graus, que mantém as atividades biológicas. Você não mata o organismo quando ele está nisso. Então, para dar o exemplo para vocês, para micro-organismos a gente guarda o próprio micro-organismos, para animais a gente conserva sêmen, embriões e células somáticas, que podem ser células que podem ser usadas para clonagem, por exemplo. E para plantas a gente pode ter com sementes, mas também pode ter com outras partes de meristemas vegetais, em que ele conserva muito bem também ela em nitrogênio líquido. Então, são fontes alternativas. Então, assim, para a parte animal, a conservação em nitrogênio líquido é a principal meio que tem, porque o sêmen, ele fica melhor conservado a menos 196. Já para plantas, a gente sabe que sementes, você pode conservá-las a menos 20 graus. É o que nós temos aqui no Senagem. Nós temos grandes câmeras frigoríficas a menos 20 graus, onde a grande maioria das nossas sementes estão lá. Só que para algumas espécies, a gente vai usar a estratégia do nitrogênio líquido. Então, a gente trabalha com diversos modelos, né, para tentar atender o maior número de espécies possíveis. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos,
Atenção, não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda e hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Quanto tempo leva o processo aí para esse nitrogênio estar disponível para ser utilizado, desde a captura até ele estar pronto? É questão de horas, né? Então, nós temos hoje, em 1 hora, você tem uma produção em torno de 12 litros de nitrogênio líquido, né? Então, em um dia, você tem já algumas centenas de litros e você já pode usar ele tranquilamente. Então, hoje, essa é a outra vantagem. A gente pode usar diariamente esse acesso de nitrogênio líquido que a gente não tinha quando a gente era dependente de fornecimento externo, que a gente recebia esse material a cada 10 dias, a cada 15 dias. Ou seja, vocês conseguem então produzir de acordo com a necessidade. E quanto tempo, por exemplo, uma semente pode ficar armazenada ali nesse nitrogênio? Até o momento nós já temos material conservado há mais de 50 anos e está viável. Então, tem o banco genético, por exemplo, dos Estados Unidos, já tem material com 80 anos conservado e também está viável. Então, a gente entende que sejam algumas centenas de anos, se possível. Então, mas para isso a gente faz testes, né? Então, a cada ano a gente retira amostras e faz testes para ver a viabilidade desse material, se ele continua vivo, e se ele está viável, e aí com esse monitoramento a gente vai vendo, né, a adequação da criopreservação, mas até o momento é isso, nós temos material já de 50 anos e o material está viável. E essa conservação, essa preservação das espécies tem a ver com segurança alimentar? Se um dia a gente tiver necessidade, o Brasil, o mundo, produzir algo que hoje talvez deixou de existir, você tem essa sementinha guardada lá, mantida, e ela pode vir a ser produzida, pode vir a ser destinada para o produtor, para a gente ampliar aí a produção de alimentos? Totalmente. Esse é um dos grandes objetivos do nosso programa de recursos genéticos, é certificar que o país vai manter sua segurança alimentar e não vai ser tão dependente, né, de germoplasma, de material biológico de fora. Então, esse é um dos grandes objetivos nossos. Então, e a gente também oferece material para os programas de melhoramento genético, que são aqueles que desenvolvem todas essas variedades que fazem o Brasil ser essa pujança hoje no agronegócio mundial e na produção de alimentação, né, de comida. Então, os bancos genéticos dessa semente que a gente guarda, a gente está pensando no futuro. A gente sabe que o setor privado, eles têm seu pensamento no agora, na produção, e a gente está pensando lá para frente, daqui a 50 anos, daqui a algumas décadas, a gente está guardando material que a gente entende que esse material pode ser útil para o setor privado e ele pode vir acessar, como setor público, fazer pesquisa também, para a gente
continuar produzindo. E isso ficou muito claro, só para te dar um exemplo, Joyce, alguns anos atrás, né, talvez no início da pandemia, quando teve um surto de gripe suína na China, e eles tiveram de exterminar basicamente grande parte do contingente, do rebanho deles, né, e isso foi um impacto, tanto que assim, foi bom para o Brasil, que a gente exportou mais, mas assim, acendeu uma luz amarela no mundo inteiro, porque viu que os bancos genéticos, ou seja, essas coleções biológicas que mantinham sêmen de suínos, eles não eram suficientes para recuperar a produção. Então, depois disso, países de maior porte de desenvolvimento, então a própria China e o próprio Estados Unidos, eles começaram a coletar agora muito mais material de forma que eles fiquem, realmente seja uma segurança biológica e segurança alimentar, se você tem uma crise por causa de uma pandemia dessa que pode atingir suínos, aves, outros animais e até plantas também, né? Nós tivemos outro exemplo importante que foi com a guerra da Síria em Alepo, eles tinham um centro internacional de sementes lá e esse centro foi destruído pela guerra, né? Só que esse centro tinha mandado sementes para Svalbard, aquele banco genético que está cravado numa montanha, né, numa ilha na Noruega, e eles tinham mandado esse material para lá. Então, foi possível eles recuperarem o material que estava em Alepo e transferir para outro país, né, para que o material biológico ali, aquelas espécies daquela região fossem produzidas novamente. Então, sim, tem uma importância fundamental para a segurança alimentar e a segurança estratégica, né, dos países. O Brasil é o país do agro, em se plantando tudo dá, mas por trás do trabalho do homem do campo existe a pesquisa, as universidades, em especial a Embrapa, que é o diferencial, né, do nosso país. Temos muito espaço para produzir ainda, porque menos de 8% é ocupado pelo agro, pela lavoura. E a Embrapa está sempre surpreendendo, né? Depois dessa a gente fica pensando, esse avanço, como que esse avanço pode impactar a pesquisa agropecuária nos próximos anos? O que esperar? Quando a gente acha que tudo já foi feito, lá vem a Embrapa, sempre surpreendendo, né, Samuel? Vamos lá. Sim, como eu te falei, você falou muito bem. O nosso programa de recursos genéticos, nós somos aquela base, né? Nós somos quietinho atrás das cortinas, trabalhando para conservar o material biológico, né? Enquanto você tem várias outras frentes na Embrapa que lançam os produtos e que fazem o material que chega no campo, né? A gente trabalha mais atrás aqui das cortinas. Mas o impacto que a gente vai ter com isso é o aumento do tipo de materiais biológicos que a gente pode conservar, né? Eu acho que esse é o primeiro. Então, por exemplo, em plantas a gente guarda mais sementes. Só que a gente tem algumas espécies que você não produz sementes, você precisa manter ela viva no campo ou você conserva ela de uma forma que se chama in vitro, é uma plantinha dentro de um tubinho de ensaio, né? Você faz isso com banana, com mandioca, são espécies que se enquadram nisso. E o problema que acontece é só que esse tipo de conservação, ele é caro, ele é demorado, ele precisa ter muito técnico vigiando o material, e uma alternativa é você criopreservar isso no nitrogênio líquido. Então, a Embrapa já está com parceria com centros internacionais de recursos genéticos, como, por exemplo, o Centro da Batata, no Peru, em que eles já estão desenvolvendo tecnologia para criopreservar, né? No caso a batata, em nitrogênio líquido, e eles vão fazer cópias de segurança desse material, provavelmente conosco, e também a gente vai ter várias transferências de tecnologia, de estudos, para que a gente consiga expandir isso para outras espécies. Então a gente vai aumentar a quantidade de material biológico que a gente guarda. Em animais, outro exemplo, agora a gente pode dar uma expansão em relação às células somáticas, né? Células da pele, em que são usadas, por exemplo, para clonagem. Então, hoje a gente pode aumentar o nosso banco agora de células, nós vamos coletar, porque a gente sabe que para animais de produção é difícil, você tem uma tecnologia muito bem dominada de coleta de sêmen para ruminantes, né, que seriam bovinos, caprinos e bovinos. Né, mas para outras espécies, como suínos e até espécies nativas, você tem esse problema dessa coleta de material biológico. Então, uma alternativa seria a gente tirar pedacinhos de pele do animal e criopreservar isso e colocar no nitrogênio líquido. Aí esse material vai estar vivo, as células vão estar viáveis e elas podem ser usadas em futuros projetos de clonagem. A gente pode recuperar animais extintos ou outros animais com esse material. Então, essa vai ser a nossa expansão agora com a fábrica. Nós vamos fazer esse banco de células, nós vamos aumentar e coletar em todas as unidades da Embrapa os animais que a gente tem, por exemplo.
A Embrapa é um patrimônio brasileiro, também servindo de base para pesquisa para outros países por meio dessas parcerias internacionais. Samuel, muito obrigada pela sua participação aqui, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado, Joyce. Foi um prazer participar aqui com vocês. E você já sabe, fica com a gente, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.